Bem-vindo ao Top Fatores. Estamos felizes por tê-lo aqui para embarcar em uma jornada emocionante por histórias incríveis e conhecimentos fascinantes. Convidamos você a se inscrever e se juntar à nossa comunidade, onde juntos exploraremos um mundo de descobertas e aprenderemos juntos. Houve uma vez, em um pequeno porto de pesca chamado Baía Estrelada, um evento que entraria para a história como a Regata dos 80 Idiotas. Era um dia ensolarado na costa leste, e os moradores locais organizaram uma regata amigável para celebrar o final do verão. No entanto, esta não seria uma regata comum. Os participantes não eram marinheiros experientes, mas sim uma mistura de excêntricos e sonhadores que se reuniram para se aventurar em uma jornada que mudaria suas vidas para sempre. Na manhã do evento, a baía estava repleta de coloridos barcos improvisados. Havia barcos a remo com asas de papelão, veleiros de brinquedo presos a boias de piscina e até mesmo uma banheira de hidromassagem com rodas convertida em uma embarcação flutuante. A plateia se aglomerava na margem, ansiosa pelo que estava por vir. Os participantes da regata eram tão variados quanto seus barcos. Deixe-me apresentar alguns dos personagens mais destacados. Capitão Tomazito e seu barco de pirata de brinquedo. Tomazito, um homem corpulento com uma barba espessa e um tapa-olho, se autodenominava o capitão mais temível do Caribe. Seu barco estava adornado com caveiras e ossos cruzados, mas na realidade, ele tinha apenas um remo e um balde para remar. Maria, a inventora, Maria, uma engenheira amadora com óculos e uma camiseta manchada de óleo, havia construído um barco impulsionado por foguetes de água. Ela estava convencida de que seria a mais rápida na regata. Os gêmeos palhaços, Fred e Ted, esses gêmeos idênticos, vestidos com trajes de palhaço e narizes vermelhos, haviam unido seus dois barcos a remo para criar uma espécie de catamarã instável. Seu objetivo era fazer todos rirem enquanto navegavam. Irmã Amelia e sua embarcação em forma de cruz. Amelia, uma freira com um grande sorriso, havia convertido uma enorme cruz de madeira em uma jangada flutuante. Ela levava bíblias em vez de remos e estava determinada a pregar no meio do oceano. A regata começou com entusiasmo e risadas. Os participantes remavam, empurravam e, no caso de Maria, acionavam seus foguetes de água para avançar. No entanto, à medida que avançavam pela baía, os problemas começaram a surgir. O capitão Tomazito, empolgado com seu papel de pirata, subiu na borda de seu barco para agitar uma bandeira imaginária. Ao fazer isso, perdeu o equilíbrio e caiu na água, arrastando consigo todos os seus tesouros falsos. Maria, com seus foguetes de água, disparou adiante a grande velocidade, mas logo perdeu o controle e começou a girar como uma peça de brinquedo. As pessoas na margem olhavam surpresas enquanto Maria gritava do seu barco desgovernado. Os gêmeos palhaços, em seu catamarã peculiar, não conseguiam parar de fazer piadas e palhaçadas, o que os impedia de remar coordenadamente. Seu barco balançava de um lado para o outro, causando risos na multidão. Irmã Amelia, navegando em sua jangada em forma de cruz, estava ocupada pregando para as gaivotas e esqueceu de remar. Seu barco encalhou em uma pequena ilha próxima, onde continuou com seu sermão para as palmas e os caranguejos. À medida que a regata continuava, os desastres se multiplicavam. A maioria dos participantes se encontrava em situações hilárias, mas não perigosas. No entanto, um grupo de participantes inexperientes havia navegado em direção a águas mais profundas, longe da segurança da baía. Um desses participantes era Eduardo, um sonhador incorrigível que havia construído seu barco com restos de madeira velha. Apesar de sua falta de experiência, ele havia decidido se aventurar além dos limites da baía, em busca de emoções maiores. Em sua jornada, Eduardo se deparou com Carlitos, um pescador local que havia decidido se juntar à regata em seu barco de pesca. Depois de compartilhar algumas histórias e risadas, Carlitos aceitou o convite de Eduardo para se juntar à regata, sem perceber o que os esperava. À medida que se adentravam em águas mais profundas, a navegação se tornava complicada. O barco de Eduardo começou a se balançar perigosamente, e os dois amigos se agarraram aos lados, tentando manter o equilíbrio. Nesse momento, Maria, que ainda estava girando em seu barco impulsionado por foguetes de água, passou zunindo perto de Eduardo e Carlitos. A água jorrada de seus foguetes os encharcou e desestabilizou ainda mais seu barco. Desesperados para se manterem à tona, Eduardo e Carlitos tentaram remar na direção da segurança da baía, mas seu barco já estava muito danificado. A multidão na margem começou a perceber a gravidade da situação e começou a gritar e agitar os braços em sinal de alarme. Justo naquele momento, quando a situação parecia perdida, um herói inesperado emergiu de entre os participantes. Era Joanito, um garoto de 12 anos que havia construído um pequeno barco de madeira como um projeto escolar. Apesar de seu tamanho e seu barco modesto, Joanito remou com todas as suas forças em direção a Eduardo e Carlitos. Com um esforço incrível, Joanito conseguiu alcançá-los e ajudá-los a subir a bordo de seu barco. O barco de Eduardo finalmente afundou,
mas graças à coragem de Joanito, os dois amigos estavam a salvo. A multidão na margem explodiu em aplausos e vivas enquanto Joanito remava de volta para a baía com Eduardo e Carlitos a salvo em seu barco. A regata havia chegado ao fim, mas a história dos 80 idiotas em barcos seria contada durante gerações como uma lição sobre a importância da diversão e da camaradagem, bem como sobre a coragem inesperada de um garoto chamado Joanito. No porto de Baía Estrelada, enquanto o sol se punha sobre as águas tranquilas, todos os participantes se reuniram na margem para celebrar o final da regata. Compartilharam risos, histórias e lições aprendidas, agradecendo pelas aventuras vividas e pelos momentos inesquecíveis que compartilharam. Eduardo e Carlitos agradeceram a Joanito com lágrimas nos olhos, reconhecendo que, sem sua coragem e determinação, poderiam ter enfrentado um destino muito pior. A irmã Amelia, que finalmente havia retornado de sua ilha improvisada, ofereceu uma bênção especial a todos os presentes, lembrando-lhes a importância da amizade e do apoio mútuo nos momentos difíceis. A noite caiu sobre Baía Estrelada, e a regata dos 80 idiotas em barcos se tornou uma história que seria contada ao longo dos anos na cidade. Todos haviam aprendido algo valioso naquele dia, que, às vezes, na busca pela diversão e pela aventura, podemos encontrar amizades inesperadas e heróis nos lugares menos prováveis. Obrigado por fazer parte de nossa comunidade no Top Fatores. Esperamos que tenha desfrutado do nosso conteúdo. Estamos sempre empolgados em compartilhar mais, então não perca nossos próximos vídeos. Até a próxima aventura. Espero que esta tradução seja útil. Se tiver mais alguma pergunta ou precisar de mais assistência, não hesite em perguntar.